Imagina só, um menino russo chamado Boris Kiprianovich, que jura de pés juntos que viveu em Marte, que pilotou naves interdimensionais e que testemunhou uma guerra nuclear que acabou com o planeta vermelho. Ele diz que veio para a Terra para nos avisar de um futuro sombrio e que a esfinge de Gizé tem um segredo que pode salvar a humanidade. E tem mais. Uma garota chamada Alissa está se preparando para ser a primeira humana a pisar em Marte. Será que ela vai confirmar tudo isso? Você está pronto para essa história bizarra? Então cola comigo porque os próximos 10 minutos vão te deixar grudado na tela. Vamos começar com Boris Kiprianovich, um garotinho que nasceu em 1996, lá na Rússia e que desde bebê já mostrava que não era qualquer criança. Olha só, com 2 semanas de vida, ele segurava a cabeça sozinho. Algo que bebês normais só fazem lá pelos 2 ou 4 meses, sabia? A mãe dele, chocada, já percebeu que tinha algo muito estranho acontecendo. Aos 4 meses, o Boris começou a falar. Não era só balbuciar, não. Ele formava palavras de verdade. Aos 7 meses, já fazia frases completas, tipo uma criança bem mais velha. E aos 2 anos, ele lia e escrevia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os professores ficavam de cara, os cientistas não sabiam nem o que dizer. Mas, gente, o que realmente deixou todo mundo de boca aberta foi o conhecimento que esse menino tinha sobre o universo. Sem nunca ter pegado num livro de astronomia, sem ter visto documentário nenhum, ele falava sobre galáxias, sistemas solares, constelações e até fenômenos astrofísicos com uma precisão que até os maiores especialistas do mundo não conseguiam acompanhar. Como que uma criança de 2 anos sabe disso tudo? A resposta veio quando o Boris tinha só 5 anos. E aí a história fica ainda mais louca. Ele estava num acampamento com a família e de repente pediu para todo mundo ficar quieto porque ele tinha algo importante para contar. E não era uma historinha de criança, não. Ele olhou para todo mundo e disse com a maior certeza: eu vivi em Marte na minha vida passada. Gente, imagina uma criança de 5 anos falando isso com essa convicção toda. Ele disse que Marte já foi um planeta cheio de vida, com oceanos cristalinos, uma atmosfera tranquila e uma civilização tão avançada que a gente aqui na Terra não chega nem aos pés. Ele descrevia os marcianos como seres altos, com pele acobreada, que usavam telepatia e telecinese como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas aí veio o problema, segundo Boris. Uma guerra nuclear entre 2 facções rivais destruiu tudo por lá, deixando Marte naquele deserto vermelho que a gente conhece hoje. E olha só o que eu descobri. Tem um livro chamado Death on Mars, do Dr. John Brandenburg, que analisou o solo marciano e encontrou isótopos iguais aos das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Será que o Boris estava falando a verdade esse tempo todo? E não para por aí, gente. O Boris disse que os poucos marcianos que sobreviveram se esconderam em bases subterrâneas para fugir da radiação e da atmosfera tóxica que ficou depois da guerra. Ele jura que nessa vida passada ele pilotava naves espaciais que eram tipo discos voadores, feitas de várias camadas de metais e materiais magnéticos, e que essas naves podiam viajar entre dimensões. Isso mesmo. Ele falava de viagem entre planetas durarem minutos, não anos. Ele também usava umas naves triangulares para viagens mais curtas, tipo para observar a Terra de longe. E tem mais. Ele disse que viu a destruição de um planeta chamado Proserpina, que foi partido ao meio por um raio de energia tão poderoso que os habitantes tiveram que fugir para a 5ª dimensão para sobreviver. Como que uma criança de 5 anos sabe o que é uma 5ª dimensão? Como que ele fala de física avançada desse jeito? Pensa comigo, o Boris não tinha acesso a nada disso. A família dele era super humilde, não tinha TV, não tinha livros de ciência nem internet. Ele não podia ter aprendido essas coisas em lugar nenhum. E o vocabulário que ele usava era de adulto, de cientista. Ele falava de coisas que nem os pais dele entendiam. E aí vem a parte mais impressionante, ele também falou da Terra de um jeito que ninguém esperava. Segundo ele, na época que Marte ainda era habitável, a Terra tinha um único continente chamado Lemúria, cheio de seres gigantes com 9 metros de altura que tinham a tecnologia e uma sabedoria que a gente nem imagina hoje. Mas esse continente foi destruído por uma sequência de erupções vulcânicas tão fortes que ele afundou no oceano, levando os lemurianos à extinção. Será que isso é verdade? Será que a Lemúria realmente existiu? Eu sei que vocês adoram esse assunto, então me conta aqui nos comentários. Você já ouviu falar da Lemúria? Mas agora presta atenção, porque a história fica ainda mais bizarra. O Boris disse que a esfinge de Gizé, lá no Egito, tem um mecanismo escondido atrás da orelha.
Isso mesmo, um mecanismo que, se for ativado, vai revelar segredos sobre a nossa origem e sobre a nossa conexão com civilizações alienígenas. Ele disse que, quando a gente abrir essa câmara da esfinge, a verdade sobre quem a gente é e de onde a gente veio vai vir à tona. E olha só, em 2017, cientistas usaram a tecnologia de raios cósmicos e descobriram um vazio de 30 metros dentro da Grande Pirâmide de Gizé, bem acima da Grande Galeria. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Mas uma coisa é fato: quem construiu as pirâmides não fazia nada sem motivo. Será que o Boris estava certo? Será que as pirâmides e a esfinge escondem algum segredo alienígena? Agora, o que me intriga de verdade, gente, é o que aconteceu com o Boris depois disso. Ele começou a aparecer em documentários, noticiários na Rússia. Todo mundo queria saber mais sobre esse menino prodígio que dizia que veio de Marte. Mas, de repente, ele sumiu. Isso mesmo, sumiu da mídia, sumiu de tudo. A história foi abafada de um jeito muito estranho, como se alguém quisesse apagar tudo o que ele disse. Hoje, ele teria 29 anos, mas não tem nenhuma informação recente sobre ele. Alguns dizem que ele e a mãe se afastaram da vida pública, mas ninguém confirma nada. Por que será que fizeram isso? Será que o Boris sabia de alguma coisa que não queriam que a gente soubesse? Ou será que ele era só uma criança com uma imaginação muito fértil, talvez com algum problema de saúde mental? Só que, gente, como que uma criança de 5 anos inventa coisas tão específicas, com tantos detalhes e com um vocabulário que nem adultos têm? Isso não faz sentido. Pensa aqui comigo. E se o Boris tiver razão? E se Marte realmente teve uma civilização avançada que se destruiu por causa de uma guerra nuclear? E se a Terra está indo para o mesmo caminho, com tanto conflito, tanta ganância, tanto poder nas mãos erradas? Ele disse que veio para nos avisar, para evitar que a gente repita o mesmo erro dos marcianos. E a esfinge, será que ela realmente tem esse mecanismo que ele falou? Será que lá dentro tem alguma tecnologia alienígena, alguma coisa que pode mudar o nosso futuro? Eu não sei, gente, mas uma coisa eu sei: essa história não é tão simples quanto parece. Tem muita coisa escondida por trás disso tudo, e a gente precisa ficar de olho. Mas agora vamos falar de outra pessoa que tem uma conexão com Marte, e essa história é tão incrível quanto a do Boris. Conheçam a Alyssa Carson, uma garota de 17 anos que mora em Baton Rouge, nos Estados Unidos, e que sonha em ser a primeira humana a pisar em Marte. Tudo começou quando ela tinha só 3 anos, gente. Ela estava assistindo um desenho chamado Becker Diggins, e no episódio os personagens viajavam para Marte. Alyssa ficou fascinada. Ela correu para o pai dela, o Bert, e perguntou: "Pai, a gente já foi para Marte?" Ele disse que não, mas que ela poderia fazer parte da primeira geração a chegar lá. E a partir desse dia, a Alyssa não parou mais. Ela começou a assistir todos os vídeos que encontrava sobre pousos de rovers em Marte, colou um mapa gigante do planeta no quarto dela e pedia para os pais telescópios para olhar o céu à noite. Aos 7 anos, ela foi para o acampamento espacial da NASA em Huntsville, Alabama, e foi amor à primeira vista. Ela voltou para todos os acampamentos que a NASA oferecia, 18 vezes no total, em lugares como Alabama, Quebec, no Canadá e até Izmir, na Turquia. Ela foi a primeira pessoa a completar todos esses acampamentos, gente. Aos 12 anos, ela se formou na Advanced Space Academy e tirou licença para pilotar foguetes antes mesmo de tirar carteira de motorista. Isso é ou não é impressionante? Hoje, a Alyssa fala 4 idiomas, constrói robôs e foguetes, faz simulações de missões espaciais e treina o corpo como se fosse uma atleta de alto nível. Em 2019, ela planeja se inscrever no programa de treinamento de astronautas da NASA, que é super difícil de entrar, para fazer parte da missão que vai levar humanos a Marte em 2033, quando ela vai ter 32 anos. Mas, gente, ir para Marte não é fácil, não. São 9 meses de viagem enfrentando radiação, o risco de enlouquecer dentro de uma nave e até a possibilidade de não voltar. A NASA recomenda que os astronautas não tenham família antes da missão, para não ter distrações. E a Alyssa sabe que vai ter que ficar anos longe de todo mundo que ela ama. O pai dela, o Bert, e a melhor amiga, Camille, ficam com o coração apertado só de pensar nisso, mas apoiam o sonho dela mesmo assim. Alyssa acredita que ir para Marte não é só uma aventura, é uma questão de sobrevivência para a humanidade. Ela acha que a Terra está sobrecarregada, com os recursos acabando, e que a gente precisa colonizar outros planetas para garantir o nosso futuro. A NASA está trabalhando nisso desde 2017, quando o presidente dos Estados Unidos deu a ordem para levar humanos a Marte até 2033. Eles têm um plano de 5 fases: testar foguetes, estudar como viver em outro planeta e criar um jeito de viajar pelo espaço profundo.
A Elissa tá fazendo de tudo pra estar nessa missão. E ela não para por aí. Depois de ir pra Marte, ela quer ser professora e até presidente dos Estados Unidos. O que é que você acha de tudo isso? Será que o Boris realmente viveu em Marte e trouxe um aviso pra gente? Será que a Alissa vai chegar lá em 2033 e descobrir que ele estava certo? E a Esfinge de Zé, será que ela guarda mesmo esses segredos todos que ele falou? Me conta aqui nos comentários o que você acha. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos mistérios. Se você gostou, compartilha com aquele amigo que ama um bom enigma. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!